E vamos seguir então o estudo no livro O Céu e o Inferno. No céu e inferno, então, a gente, seguindo a ordem, está falando sobre o capítulo 3, o céu. Então, nós temos no item 8. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a fraqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia. Em uma palavra, tudo o que constitui o homem de bem ou o perverso tem por móvel, por alvo e por estímulo as relações do homem com os seus semelhantes. Para o homem que viesse isolado, não haveria vícios nem virtudes. Preservando-se do mal pelo isolamento, o bem de si se anularia, de si mesmo se anularia. Então, algumas pessoas questionam, né? Por que nós temos que reencarnar para aprender e não podemos ficar lá do lado do plano espiritual e aprender lá, né? Porque lá tem escolas, tem vários ensinamentos de todo que é tipo que aqui existe na Terra, lá também, né? Das artes, as profissões, tudo se assemelha nas colônias mais imediatas ao plano físico nosso. Então, por que a pessoa não poderia ficar lá e aprender por lá? E uma das razões, né, é que através das reencarnações é que nós aprendemos, é como se nós tivéssemos que ir na escola. Por que nós não ficamos em casa aprendendo, né? Porque lá na escola tem mais condições de aprendermos, tem pessoas mais qualificadas para nos ensinar. Então, poderia se aprender lá, só que não seria um aprendizado completo. Por quê? Porque se nós analisarmos uma colônia, é feita de pessoas que se harmonizam vibracionalmente, né? Então, numa colônia vai ter pessoas parecidas que pensam e estão mais ou menos no mesmo nível de ensinamento moral. Então, umas não aprenderiam com as outras. Aqui na Terra, não. Aqui a gente vem e tem que conviver com pessoas de todos os tipos, né? Desde as mais calmas, mais violentas, mais inteligentes, mais ignorantes. Então é um conjunto onde todos nós vivemos integrados nesse conjunto, né? Seja no nosso trabalho, na nossa família, na nossa sociedade. E é justamente isso que nos traz o aprendizado e que nos grava o aprendizado. Sem contar que nós temos resgates também a serem feitos, né? Em virtude de vidas anteriores que praticamos coisas negativas, e isso só se realiza aqui, encarnado, né? Ou aqui ou em algum outro planeta do qual somos destinados a reencarnar. Então o aprendizado se dá dessa forma. Então, se estivéssemos num local que todo mundo, por atração vibracional, estariam mais ou menos no mesmo nível de evolução de aprendizado, haveria um estacionamento e não haveria um progresso. Então é necessário essa vida até chegarmos ao ponto em que podemos partir para um planeta mais evoluído, para reencarnarmos e fazermos a nossa parte nesse outro planeta, né? Ou termos que retornar aqui ainda. Então é por esse motivo, esse é um deles, de que a gente tem o aprendizado maior é aqui mesmo. 9. Uma só existência corporal é
manifestamente insuficiente para que o espírito possa adquirir tudo o que lhe falta em bem e se desfazer de tudo o que há de mal em si. O selvagem, por exemplo, poderia, em uma só encarnação, alcançar o nível moral e intelectual do europeu mais avançado? Isso é materialmente impossível. Deve, pois, permanecer eternamente na ignorância e na barbárie, privado de gozos que só o desenvolvimento das faculdades pode proporcionar? O simples bom senso repele uma tal suposição, que seria, ao mesmo tempo, a negação da justiça e da bondade de Deus e da lei progressiva da natureza. Por isso, Deus, que é soberanamente justo e bom, concede ao espírito do homem tantas existências quantas sejam necessárias para atingir o objetivo, que é a perfeição. Em cada nova existência, o espírito leva o que adquiriu nas precedentes em aptidões, em conhecimentos intuitivos, em inteligência e moralidade. Cada existência é, assim, um passo adiante no caminho do progresso. Então não há, digamos assim, uma encarnação que seja perdida, né? Por mais que a gente não evolua o suficiente dentro do plano reencarnatório que a gente faça, digamos que não houve um aproveitamento de 100%, que dificilmente há, né? Porque a gente se deixa envolver muito pelo cotidiano nosso aqui, pela nossa maneira de enxergar e ver as coisas, e é difícil mesmo, mas isso é uma coisa natural, então a gente não consegue, de repente, para cumprir 100% do plano reencarnatório, né? Mas sempre há um progresso, por mínimo que seja, sempre há um aprendizado, né? Seja ele no quesito intelectual ou no moral, né? Quase sempre nos dois. Então sempre há um progresso, mesmo quando espíritos vêm e praticam o mal, praticam atos negativos que vão atrair para ele uma consequência negativa, pela lei da ação e reação, vai haver um aprendizado igual, porque as consequências de seu ato vai trazer para ele essa consequência negativa que vai fazer com que ele aprenda. Então nunca é perdido. É por isso que agora há pouco foi lida uma mensagem ali que mesmo nas coisas ruins que a gente interpreta e enxerga de uma forma ruim, há sempre um aprendizado por trás disso, né? Cabe a cada um de nós começar a entender e interpretar esse aprendizado, né? O que nós aprendemos com cada situação difícil que estamos passando. Então, há sempre um fim útil, mesmo nas coisas negativas, né? Porque a nossa maneira de visualizar e interpretar ainda está aqui muito ligada ao nosso cotidiano de vida terrena, né? Mas sempre por trás de cada coisa existe um motivo. A encarnação é inerente à inferioridade dos espíritos. Ela não é mais necessária àqueles que lhe ultrapassaram o limite e progridem no estado espiritual ou nas existências corporais de mundos superiores, que não têm nada mais de materialidade terrestre. Da parte destes, ela é voluntária, tendo em vista exceder sobre os encarnados uma ação mais direta para o cumprimento da missão da qual estão encarregados junto deles. Aceitam as vicissitudes e os sofrimentos por devotamento. Então, quando um espírito já está num nível em que ele não necessitaria mais reencarnar no nosso plano terreno, mesmo assim, se ele achar por bem vir para ajudar determinado grupo de pessoas ou determinada pessoa, ele pode se voluntariar para reencarnar. E quase sempre daí ele vem com uma missão, né? Porque ele já superou aquela parte de melhoramento que necessitava estar vindo reencarnando e pagando às vezes débitos, provas e expiações em virtude ainda do seu auto-melhoramento, né?
Então ele já chegou num nível em que ele não necessitaria mais reencarnar aqui no nosso planeta, mas ele pode ainda, se houver uma utilidade nisso, com um propósito, ele pode pedir para que isso aconteça. Mas aí ele já vai vir com uma missão, né? Uma missão maior, porque como ele já está mais evoluído moralmente, então ele geralmente vai pedir uma missão para vir, para dar exemplo a outras pessoas e puxar com esse exemplo essas pessoas para o lado bom e o melhoramento de cada uma também. Número 10. No intervalo das existências corporais, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou desgraçado segundo o bem ou o mal que fez. Uma vez que o estado espiritual é o estado definitivo do espírito e o corpo espiritual não morre, deve ser esse também o seu estado normal. O estado corporal é transitório e passageiro. É no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo trabalho da encarnação. É também nesse estado que se prepara para as novas lutas e toma as resoluções que há de pôr em prática na sua volta à humanidade. Então ali está falando do plano reencarnatório também, né? Então quando a pessoa passa de volta para o seu lar verdadeiro, que é o plano espiritual, lá antes de reencarnar de novo, a maioria que já estão aptas a isso, a escolherem a sua nova encarnação e os desafios que terão que passar nessa nova encarnação para seu aprendizado, né? Então elas já têm condições de fazerem essas escolhas. O espírito progride igualmente na erraticidade, adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra, e modificando as suas ideias. O estado corporal e o espiritual constituem a fonte de dois gêneros de progresso, pelos quais o espírito tem de passar alternadamente nas existências peculiares a cada um dos dois mundos. Então, na erraticidade, eles querem dizer quando o espírito está livre, né? Na erraticidade já está desencarnado. Então, lá no plano espiritual, ele continua seu aprendizado, se preparando, então, para uma nova